cumprir, deputado Orlando Silva. Vamos continuar de forma ordeira, civilizada. Todo mundo falando tudo, mas vamos só cuidar para não agredirmos com adjetivos desonrosos. Então, vamos lá. Eu reafirmo o fato de que a resolução, ela não criou nenhum banheiro como esses banheiros fantasiosos. Eu sei, eu não imagino que essas pessoas que ficam com essa fantasia de banheiro unissex, o que tem na cabeça ou no recôndito da alma. Eu acho muito estranho. Essa defesa da democracia, né, travestida, maquiada de democracia, não passa realmente uma perseguição ao opositor à democracia. Vocês criaram um conselho, ele é vinculado ao seu ministério, você banca o conselho e o senhor Lula indica metade dos membros. E o senhor quer dizer que a responsabilidade não é sua? Agora me vem também a falácia de que apenas uma orientação não possui força de lei. Quando você olha o artigo 5º, o artigo 6º fala deve ser garantido o uso de banheiros. No artigo 6º também devem ainda ser implementadas as seguintes ações. E no 10 diz também que devem ser estendidas e garantidas para todas e todos estudantes transexuais menores de 18 anos. Mas não é somente uma questão de impor. Há também sanções e orientadas pelo conselho para poder fazer. Caso a escola não faça isso, a orientação é para que a escola emita uma explicação registrada. E caso também não faça isso, é orientado para que os pais irem contra a própria escola, para que os pais e responsáveis legais que efetivem denúncias para os órgãos de proteção às crianças e adolescentes. Ou seja, de duas uma. Ou foi-se criada uma resolução maliciosa, que de fato não possui força de lei, pelo menos não deveria, mas foi feito dessa maneira, ou o senhor não sabe, e ele o conselho, não sabe fazer resolução. Como resposta, acionou a AGU contra mim e contra o Felipe Barros. Agora, então o senhor comete crime contra o livre exercício dos poderes constitucionais. E por isso que nós, deputados, também estamos protocolando o pedido de impeachment do senhor. Agora eu gostaria de perguntar, o senhor conhece o Lula? O Lula recebeu o ditador narcotraficante Nicolás Maduro aqui no Brasil. Onde o senhor estava, senhor ministro? O senhor conhece o Nicolás Maduro? Quando o Lula disse que o banheiro unissex saiu da cabeça do Satanás, conhece essa fala dele? O senhor conhece a PM negra que tomou um tiro nas costas por bandidos em São Paulo? O senhor obviamente conhece, mas estava focado aonde? Em investigar a polícia militar do Guarujá, que matou, graças a Deus, 10 vagabundos. O senhor conhece a assessora da ministra Aline Franco, que disse ali nas suas redes sociais, atacando toda a torcida do São Paulo, de torcida branca que não canta, descendente de europeu safado. O senhor conhece essa pessoa e concorda com essas falas aqui? O senhor não vai confessar que o Nicolás Maduro é um ditador contumaz. O senhor não vai dizer isso. O senhor jamais vai dizer que o Lula faz parte do Foro de São Paulo, foi fundado por Fidel Castro, que matava homossexuais, segundo a Folha de São Paulo, inclusive. É lógico que o senhor não vai falar isso aqui, porque o senhor já está afundado numa lama ideológica, que o senhor dizer isso, o senhor vai ser descartado, senhor ministro. O senhor muitas vezes é chamado de menino, até pejorativamente, quero dizer que não concordo com isso de moleque ou coisa do gênero, porque na verdade a sua fala demonstra, e o cargo que o senhor ocupa também demonstra que o senhor é um homem. E por ser um homem, o senhor deve ser tratado como tal. E deve ser responsabilizado como se responsabiliza um homem. Eu acho que, portanto, chamá-lo de menino, moleque, coisa do gênero, apenas ajudam o senhor nessa postura, que parece uma postura, vamos dizer, de um garoto, mas na verdade é de um homem que sabe muito bem o que faz e que deve arcar com as responsabilidades. Eu entendo que o senhor esteja um pouco assustado por conta do fato que o senhor vai ter que, de alguma maneira, já vem respondendo, né? Vai estar respondendo os processos por transfobia, está respondendo uma série de acusações que, obviamente, que não sou eu que vou determinar, mas a justiça brasileira que vai determinar. Eu não tenho problema nenhum. O senhor disse aqui que vai tomar providências em relação a isso. Nós temos, então, um encontro marcado nos tribunais, deputado. Então, o senhor fique absolutamente à vontade e a justiça brasileira vai dizer quem tem razão e quem não tem. Percebe-se a dificuldade do ministro dos Direitos Humanos do Brasil em responder uma pergunta objetiva. O senhor condena Nicolás Maduro? O senhor condena a fala preconceituosa da assessora da Marielle Franco? O senhor condena as ações feitas pelos bandidos ali no Guarujá? O senhor simplesmente não condena isso. Não adianta tentar me descredibilizar e dizer, isso não cola, senhor ministro. Deputado, a minha intenção não é descredibilizar o senhor, porque me parece que o senhor não tem nenhuma credibilidade. Então, eu não tenho intenção nenhuma em descredibilizar. Lacrou, amiga, lacrou. Amiga, nossa, lacrou. Senhor presidente, pelo menos... Lacrou, ministro, parabéns, já pode ser amigo do Janones. Pelo menos aí sim.
Aí sim. Então agora eu passo a palavra ao isso que eu deputado queria falar. Kim Kataguiri. Senhora presidente, senhor ministro, questões sobre requerimento eu irei fazer, mas também farei questões de fora do requerimento. Regimentamente, Vossa Excelência, sinta-se confortável para responder os questionamentos que achar conveniente. Primeiro ponto, é um ponto que eu desejo reforçar, porque eu acredito que Vossa Excelência não tenha respondido de maneira satisfatória, que é sobre o sumiço de Vossa Excelência quando da vinda do ditador Nicolás Maduro ao nosso país, né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU atestou que em um ano você teve 9 mortes perpetradas pelo governo, pelo Estado venezuelano, 58 prisões arbitrárias, 28 casos de tortura e mais centenas de relatos de casos de violações a direitos humanos. Eu quero deixar aqui bastante claro, uma coisa é uma relação institucional e comercial de um país com outro. Outra coisa é endossar politicamente o regime de determinado país, que é o que o presidente Lula faz, diferente das relações institucionais. Então, o meu primeiro questionamento é, por que não houve condenação por parte de Vossa Excelência em razão do cometimento de crimes de tortura, de prisões políticas no regime venezuelano, quando inclusive dentro do próprio Mercosul nós fomos pressionados por lideranças de esquerda, como o presidente Gabriel Boric do Chile, a termos um posicionamento mais duro e sério para que haja eleições livres e democráticas na Venezuela e seus opositores não sejam caçados. Um outro ponto que eu queria questionar a Vossa Excelência é em relação ao aumento do número do cometimento de crimes de estupro, que bateu recorde neste ano, desde que assumiu o governo Lula, do qual Vossa Excelência faz parte. O número só aumentou e não houve nenhuma política pública efetiva. E eu entendo que não faz parte apenas do Ministério de Vossa Excelência, mas também das mulheres, da segurança pública, da justiça e de diversos outros, de agir de maneira integrada para diminuir esses números. E eu pergunto a Vossa Excelência, eu apresentei um projeto para dobrar a pena em todas as hipóteses. Na hipótese do estupro apenas puro e simples, por assim dizer, do estupro com lesão grave, do estupro contra vulnerável, a maior parte dos estupros são contra vulneráveis, são contra menores de idade. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência se filia à corrente de determinada corrente filosófica do direito ou das esquerdas que entende que um estuprador é possível que ele seja ressocializado e que, portanto, seria contra o viés do meu projeto, ou que entende que não. Tem o meu entendimento de que o estuprador não é um sujeito que pode ser ressocializado, não é um sujeito que pode ser reintegrado na sociedade, que por isso deve permanecer o máximo de tempo possível na cadeia. Esses seriam os primeiros questionamentos, ministro. Eu vou pegar o final daquilo que o senhor disse, né? O senhor, ao final da sua reflexão sobre a sua proposta de lei, o senhor disse que é o jeito que o senhor pensa, que pensa de maneira diferente, enfim. E eu, para responder as questões, eu já inicio dizendo o seguinte, certamente, falo isso com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, nós somos homens de concepções muito diferentes de mundo. E que bom que assim seja, que estamos aqui conseguindo debater e falar no mesmo ambiente, de maneira muito urbana e cordada. Agora, o senhor fala sobre o meu sumiço. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, e acho que isso é uma questão retórica por parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que não sumi. Eu vi que o grupo que o senhor faz parte começou... me mandaram isso, né? Que eu sumi. Na verdade, não sumi, eu estava no Brasil, obviamente. Enfim... Só que eu não sou condutor da política externa brasileira, para começar. E, segundo lugar, a política brasileira ela é regida por uma série de ditames constitucionais, no artigo 4º da Constituição, que o senhor certamente conhece, e que dizem que o Brasil ele deve se esforçar para estabelecer o diálogo, né, falando de maneira grosso modo, entre todos os países e buscar a paz, o entendimento. Uma vez que há um conflito que envolve o governo da Venezuela, um governo que faz parte da América do Sul, e o Brasil não deixa de reconhecer a violação de direitos humanos que ocorre na Venezuela, reconhece, assim como reconhece também na Arábia Saudita, assim como reconhece nos Estados Unidos, com a política migratória, e assim como reconhece dentro do seu próprio território. É por isso que nós temos uma série de políticas para minorias, porque nós reconhecemos que o Estado brasileiro viola sistematicamente direito de minoria. Então, nesse sentido, o diálogo com o presidente da Venezuela ou com outros presidentes, ele visa justamente estabelecer aquilo que está previsto no artigo 4º da Constituição, que é a participação do Brasil no cenário internacional com uma postura dialógica. Eu já disse ao senhor e quero repetir, houve uma mesa que foi criada em conjunto com uma série de países e esse conjunto de países determinou
deputado, determinou não, ou seja, estabeleceu uma resolução conjunta de que ia se estabelecer um diálogo, inclusive com a oposição venezuelana, para se chegar a um bom termo em relação ao que acontece lá. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolver conflitos, sem sangue, sem morte, sem destruição. Então, eu quero dizer, são posturas diferentes, são visões de mundo que temos de maneira diferente, mas eu quero dizer que a visão de mundo que eu expresso é a visão que exara do artigo 4º da Constituição Federal e que deve, independente da minha vontade, ou de qualquer outro dirigente ou homem público, conduzir a política externa do Brasil. Primeiro, ministro, eu acho que Vossa Excelência, quando eu fiz essa afirmação, estava distraído. Eu disse que não negava a importância de relação institucional e de relação comercial com outros países, independentemente dos seus regimes. Como dita a Constituição, como Vossa Excelência mesmo disse, o que eu condenei foi o endosso político ao regime venezuelano que há por parte do presidente Lula. E o sumiço, e que nós denunciamos de Vossa Excelência, evidentemente Vossa Excelência sabe que não é um sumiço de fato, não é um sumiço do espaço-tempo, é um sumiço midiático político, de falta de posicionamento, de falta de ser vocal, como Vossa Excelência é em tantas matérias, deixou de ser quando um ditador sanguinário teve o seu regime endossado politicamente, pessoalmente, pelo nosso presidente da República, que é o seu chefe. Também não houve resposta, senhor ministro, em relação à questão do estupro, em relação às políticas públicas de combate ao estupro, e se há o entendimento por Vossa Excelência de que um sujeito que comete um crime de estupro pode ser ressocializado, deve se retornar à sociedade, o Estado deve empreender esforços e recursos para que alguém que cometa um estupro volte a conviver em sociedade, ou se não, se esse sujeito, como eu defendo em meu projeto e coloquei na minha primeira fala, deve ficar preso o máximo de tempo possível. Outro questionamento que gostaria de fazer a Vossa Excelência, senhor ministro, é sobre o Tribunal Penal Internacional. O presidente Lula já aventou a possibilidade, e o Partido dos Trabalhadores já denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E o próprio presidente Lula já falou sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a possibilidade dele prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que quando questionado sobre a vinda de Putin ao Brasil, que é um sujeito que, segundo o Tribunal Penal Internacional, deve ser preso, e o Brasil é signatário do acordo que constituiu o Tribunal Penal Internacional, ele disse que desconhecia o tribunal. Então, primeiro, uma mentira, porque ele já havia citado a existência do tribunal previamente. E o segundo ponto foi a afirmação do ministro Flávio Dino, e para não ser leviano aqui, eu vou repetir ipsis literis o que ele disse. Em algum momento, o Brasil pode rever a adesão a esse acordo, falando sobre o Tribunal Penal Internacional. Uma das funções primordiais do tribunal, senhor ministro, é preservar os direitos humanos e é condenar quem fere direitos humanos, como é o caso do presidente Putin, que invadiu uma nação soberana, uma nação pacífica, e que o Brasil se negou a conceder sequer blindados Guarani, não para guerra, mas para ajudar feridos, para ajudar ajuda humanitária para aqueles que estavam sofrendo com a guerra e estão sofrendo hoje com a guerra na Ucrânia. Esses blindados não tinham caráter militar, mas ainda assim o presidente Lula se negou a dar essa ajuda a este país e nós sofremos as sanções internacionais em razão disso. Então eu pergunto a Vossa Excelência, Vossa Excelência corrobora a afirmação do ministro Flávio Dino da possibilidade de nós sairmos do Tribunal Penal Internacional para receber Putin, que também é um ditador, no nosso país, sem que o nosso país tenha obrigação de prendê-lo, justamente porque nós somos signatários do acordo? Em outro ponto, quero questionar a afirmação do presidente da República, e você diz, olha, não é meu papel questionar afirmações sobre o presidente da República. Olha, acredito que o ministro dos Direitos Humanos, ele deve sim prezar pelos direitos humanos dentro da esplanada dos ministérios e dentro do Palácio do Planalto e em alinhamento com o governo de maneira geral. O presidente Lula disse que o conceito de democracia é relativo, tentando relativizar a ditadura que existe na Nicarágua, porque ele compara o Ortega a Angela Merkel, realidades absolutamente distintas, ao mesmo tempo que tenta relativizar também a ditadura na Venezuela. Na minha visão, a afirmação do presidente Lula faz sentido vindo de alguém que relativizou a democracia no seu próprio país, impondo uma ditadura da propina, submetendo o poder legislativo ao poder executivo, pagando mensalmente dinheiro, mesada, para os deputados votarem os projetos do governo, o que é deturpar absolutamente o processo democrático e violar a democracia e relativizar a democracia. Eu queria saber a opinião de Vossa Excelência em relação a isso. E quero manifestar, aproveitando que parte do meu tempo é tempo de liderança e de livre manifestação, e lamentar que haja parlamentar aqui que tenha afirmado, que tenha exaltado Che Guevara, que foi uma figura homofóbica, que foi uma figura racista, sanguinária, uma figura xenófoba. E digo, de minha parte, nem Ustra, nem Che Guevara, nem ditadura de direita, nem ditadura de esquerda, eu tenho um compromisso com a democracia. Agora, o que eu questiono, senhor ministro, a política que eu enxergo no discurso, por exemplo, que levou a eleger o presidente Lula, de diversidade, de participação dos negros e de participação
participação das mulheres. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma maioria de homens brancos, héteros, cis, ricos, nomeados pelo Partido dos Trabalhadores em sua maioria. E o presidente Lula nomeou mais um deles, o ministro Cristiano Zanin. Além disso, ainda afirmou que não vai adotar nenhum critério, e eu defendo que não se adote nenhum critério de raça nem de gênero para se indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero questioná-lo se isso vai em linha ou se isso não contradiz o que Vossa Excelência diz de colocar negros e mulheres em espaços de poder, se o que o presidente Lula está fazendo no Supremo Tribunal Federal não vai exatamente contra aquilo que Vossa Excelência prega. Deputado, o senhor fez uma série de questões e eu não sei se vou conseguir responder todas as questões que o senhor me formulou, mas estou à disposição, obviamente, para poder responder essas questões, ou pelo menos, não sei se conseguirei responder mesmo com mais tempo, mas eu farei, se possível. O senhor falou de sanções internacionais do Brasil por conta do não apoio do Brasil à Ucrânia. Eu queria depois que o senhor me dissesse quais foram essas sanções internacionais. Embargo alemão. Quais sanções internacionais? Não, porque vejam só. Porque o que eu acho importante aqui é que nós possamos entender, primeiro, qual que é a posição verdadeira do Brasil em relação à guerra da Ucrânia. E, mais uma vez, nós temos posições diferentes sobre a condução da política externa brasileira. O que demonstra também que nós temos uma diferença ideológico-política muito acentuada. Agora, o presidente Lula, no seu último discurso na ONU, ele disse o seguinte: a guerra da Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Eu mesmo já tinha escrito um artigo na Folha de São Paulo no ano passado dizendo a mesma coisa. E ele diz: não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, que deve ser, obviamente, o objetivo de todos aqueles que acreditam no mundo em que haja uma concertação em torno do diálogo e da paz. E ele termina dizendo: mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. É isso. O ministro embaixador Mauro Vieira, em audiência no Senado Federal, ele disse o seguinte: com relação ao conflito em curso na Ucrânia, temos buscado manter uma posição equilibrada, mas sobretudo construtiva. Condenamos a violação da integridade territorial ucraniana, condenamos no Conselho de Segurança da ONU, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, nos posicionamos contra as tentativas de isolamento da Rússia nos foros internacionais por um motivo muito simples: porque diminuem o espaço de diálogo e reduzem a chance de uma solução negociada do conflito. E foi nesse sentido que as manifestações sobre o Tribunal Penal Internacional foram feitas. Eu respondi essa pergunta antes e já me manifestei sobre isso na imprensa até de maneira exaustiva. Eu disse o seguinte: sobre o ângulo institucional, e foi assim que me manifestei, em momento algum o Brasil deliberou formalmente ou sequer discutiu a saída do Brasil do Estatuto de Roma, ainda mais à luz de uma situação hipotética de cumprimento de mandado de prisão em solo brasileiro, porque eu não sei se você certamente sabe disso. Ainda que haja mandado internacional expedido pelo Tribunal Penal Internacional com base no Estatuto de Roma, isso tem que passar pelas instâncias do Judiciário brasileiro. Então quem decide isso não é exatamente o presidente da República, se vai prender ou se não vai prender. E o presidente, no dia seguinte, ele refez a sua declaração e eu também disse isso. E ele disse: acho que críticas às relações assimétricas de poder e à instrumentalização dos direitos humanos. Esse é o ponto. A crítica às relações assimétricas